Olá a todos que nos acompanham aqui no canal Neuro e Você. Sempre aqui com uma live importante, trazendo informações para todos vocês que acompanham o trabalho da neuropsicopedagoga Cláudia Ábido, que trabalha muito com autismo, dislexia e outras coisas ligadas ao dia a dia de muitas pessoas que precisam dessa ajuda, dessas informações. Hoje vamos, como está escrito aqui embaixo, a live Autismo e Seletividade Alimentar e Nutrição, com Marlene Murari. Vamos trazer então a Cláudia Ábido e a nossa convidada especial, Marlene Murari. Vamos lá. Oi Marlene, tudo bem? Oi, tudo bem? E você? Boa noite. Tudo, seja bem-vinda aqui ao canal Neuro e Você. Vamos lá. Cláudia! Olá, boa noite a todos. Bem-vindos no canal Neuro e Você. É isso daí, ó. O pessoal aqui vai querer saber muito da seletividade alimentar. O que fazer com a criançada que dá trabalho, né? Tanto as crianças, mesmo que não tenham autismo, né? Outros acompanhamentos, né? Outras síndromes, outras doenças que necessitam de um tratamento especializado nessa parte, né? Vou deixar agora com a Cláudia. Eu aparecerei aqui na telinha assim que tiver uma pergunta a ser feita e espero que todos que estão nos acompanhando aqui no canal façam suas perguntas como sempre tem feito, tá bom? Boa live para as duas aí. Obrigada. Boa noite, Marlene. Boa noite, Cláudia. Tudo bem? Tudo bem, muito obrigada pelo convite. É uma honra e um prazer enorme estar aqui com você. O prazer é nosso, pela capacidade, pelo desenvolvimento que você está tendo com os nossos baixinhos, com os nossos pequenos, né? Eu agradeço muito, né, você ter aceitado o nosso convite, né, da nossa clínica. Eu agradeço bastante aqueles que estão nos assistindo, né, que entraram, que estão aí nos aguardando, né? Eu espero que todo mundo participe bem da live, né, façam suas perguntas. Eu sou Cláudia Ábido e sou neuropsicopedagoga, né, já trabalho com autismo, sou especialista em autismo e hoje eu tenho um grupo chamado Tudo Sobre Autismo. É um grupo do WhatsApp e tem um grupo do Instagram também, do Instagram não, do Telegram, né, do Telegram. Então, todos me acompanham, né, lá nesse grupo, né? Eu tenho outras profissionais que estão lá, Marlene está lá, Dani, outros profissionais, Fabrício, que já esteve na nossa live. Então, todos compartilhando, todos contribuindo com aquilo que eles podem, né, ajudar as crianças, as mães, né? Então, as mães do grupo estão muito satisfeitas, viu? Já, né, de antemão, já estão muito satisfeitas com o seu trabalho lá, né? Elas gostam muito de você, gostam muito do nosso trabalho que a gente realiza lá. É um grupo muito sério, é um grupo de bastante reflexão, bastante interação, né? Então, a gente está caminhando aí. Nós estamos com 257 participantes e não sai de jeito nenhum, né? Isso é muito bom. E se sai um, entra. Entra. Não tem. Maravilhoso. É maravilhoso isso, né? É sinal que o nosso trabalho está sendo muito bem feito, né? Eu agradeço muito, então, essa oportunidade e vamos lá. Olha, você fala de seletividade alimentar, mas a minha primeira pergunta é se essa seletividade alimentar, ela como a gente trabalha com autismo, ela é mais vista nos autistas ou nos atípicos também?
Porque existem as crianças que são, né, atípicas, e elas também podem ter essa seletividade alimentar. Eu particularmente, eu não como carne de porco, por exemplo. É um tipo de seletividade alimentar? Começa a falar sobre você, começa a contar um pouquinho para a gente entender tudo isso. Tá. Bom, eu sou nutricionista formada, fiz uma pós-graduação em nutrição clínica, porque eu gosto muito da área clínica, e me especializei na área do autismo. Então, eu fiz muitos cursos de extensão na área do autismo, porque na faculdade mesmo eu decidi fazer o TCC, voltada para o autismo, e é o público que eu atendo. É autismo e TDAH, mas a procura maior é o autismo. Respondendo a sua pergunta, né, sobre a seletividade alimentar, ela existe para crianças que são as neurotípicas e as atípicas, mas de diferentes modos. A seletividade alimentar, ela já pode começar desde que a criança está no ventre da mãe, porque a mãe já tem aquela preferência na gestação. Então, os sabores passam através do líquido amniótico para o bebê, e o bebê fica com a memória olfativa. Então, ali já é um começo, né? Então, assim, para as crianças que são neurotípicas, cerca de 25% têm a seletividade alimentar. E também pode ser também essa seletividade alimentar se dá de uma outra forma, as preferências alimentares dos pais. Então, os pais, eles vão introduzir o alimento na casa, a criança vai comer aquilo que os pais estão comendo. Tem também a questão da introdução alimentar, né, que a partir dos 6 meses você já começa a introdução alimentar com o bebê. Então, tem que ver como que foi feita essa introdução alimentar, né, tem que deixar o bebê pegar, né, sentir, pôr na boca, né, então tem todo esse processo. E também tem, nas crianças que são neurotípicas, tem uma fase na idade, que é 1 ano e meio a 2 anos, que a gente chama de adolescência infantil, né? E nesse momento, as crianças começam a ter uma preferência diferenciada para a alimentação. Ela começa a querer escolher o que ela quer comer. Uhum. Aí é onde começa a experimentar um refrigerante, uns doces açucarados, né? Então, essas são as seletividades alimentares das crianças neurotípicas. As crianças que são autistas, as seletividades alimentares são diferentes. E eu queria deixar, assim, frisar o seguinte, nem todo seletivo é autista e nem todo autista é seletivo. Então, tem autistas que não são seletivos, eles têm outras comorbidades, têm outras situações que a gente deve abordar na nutrição, como deficiências de nutrientes, desequilíbrio da microbiota intestinal, alergias alimentares, hipersensibilidades alimentares, enxaquecas, que são muito decorrentes de alimentos industrializados. Mas no autismo, a seletividade alimentar ela se dá muito por conta das alterações sensoriais, que elas mudam muito, por conta do próprio transtorno do espectro, né? É como se os sentidos não se comunicassem entre si. Uhum. E a criança, ela vai como se estivesse meio que esquecendo, sabe? Aquele alimento, né? É uma coisa que vai acontecendo gradativamente, a criança vai perdendo o interesse por aquele alimento, mas isso varia de criança para criança. Estou falando de criança porque eu atendo mais crianças, mas tem adolescentes, tem adultos. Então, assim, às vezes eles escolhem o alimento por cor, por textura, por sabor, né? Tem crianças, por exemplo, que não gostam de grãos, gostam da comida mais pastosa, liquidificada. Tem crianças que ficam com aquela preferência durante muito tempo, e tem crianças que mudam, né? Então, ele vai seguindo como se fosse um transtorno, então ele muda. Então, a criança, às vezes, ela gosta muito de banana por determinado tempo, né? E só quer comer banana. E quando quer, tem um hiperfoco, né? Quer comer a banana. E depois ele muda, e ele já enjoou,
né, entre aspas, ele já enjoou. Então, ele vai meio que esquecer aquele sabor, vai pegar ranço, não gosto mais. E se insistir, dá até náusea, a criança não vai conseguir, né, porque os sentidos dela vai estar todo comprometido. Aí tem que se trabalhar novamente todos os sentidos, né, que é a visão, o olfato, o paladar, o tato, tudo isso. E essa seletividade alimentar, você falou até no adulto, né? Eu tenho essa seletividade alimentar porque eu não sei mais o que é carne de porco. Eu não sinto falta e o sabor também, eu não sei mais como é esse sabor. É isso que aconteceu comigo? A seletividade alimentar, ela é assim, você seleciona o que você quer comer, né? Tipo, determinados alimentos, mas tem outros que você não quer experimentar de jeito nenhum. Essa é a seletividade alimentar. Tem crianças que nunca experimentou, mas não quer, não gosta, tá? Então, eu vou ser seletivo assim, porque eu quero comer um determinado alimento, só aquele, não quero mais. Mas também tem um alimento que você comeu ao longo da vida. Eu, por exemplo, vou me dar como exemplo. Eu cresci comendo sarapatel, que lá no meu estado tinha um outro nome. Eu não suporto mais o sarapatel, entendeu? Então, assim, essa seria uma seletividade alimentar, mas de que me criou ranço. Não que eu não quero, porque para você ser seletivo, você vai... É bom você experimentar um alimento, eu vou experimentar um alimento, eu não gosto. Eu não gostei do sabor, eu não gostei da textura, então eu estou selecionando o que eu quero ingerir. Essa é a seletividade alimentar. E essa questão, muitas vezes, o que eu percebo, assim, que de tanto que você deixou de comer, quando você, por exemplo, se eu voltar a comer carne de porco, se eu experimentar a carne de porco novamente, né, qualquer coisa, seja salsicha, presunto, qualquer coisa que tenha carne suína, eu tenho medo agora, né? Eu tenho até vontade, às vezes, eu vejo uma pizza de calabresa, eu fico com vontade, né? Eu vejo todo mundo comer, aí dá vontade de comer, né? Mas eu fico com medo de me dar alergia. Agora a gente vai partir para uma outra situação, né? O Alê chegou. Fala, Alê. Falou primeiro da pizza de calabresa, eu cheguei correndo, né? Então vamos aqui só para comentar a presença da Kátia Nadaleto, Isabel Cristina, Davi Suete, Ana Paula Lopes, todos assistindo aqui. Já tem muito mais gente, que o pessoal aqui tem medo de fazer pergunta. Não tenho medo de fazer pergunta, né? Percam a vergonha, como a Marlene também está perdendo a vergonha de fazer lives, né? Sim. E a Cláudia também. Então estamos todos juntos aqui, né, perdendo a vergonha. E vamos lá, só observações. Davi Suete colocou assim: meu filho tem 1 ano e 9 meses e diagnosticado com TEA e TDAH. Não come nada em pedaços. Muito difícil dar comida de sal. Come tudo amassadinho e mesmo assim a maioria das vezes cospe. Vive de mamadeira. Temos que segurar a mão e apertar a boquinha para conseguir dar. Essa é a observação. Você acha que essa atitude, do jeito que Davi está colocando aqui, é correta, não é correta? O que você orienta nesse caso, Marlene? Antes de mais nada, é importante deixar, assim, frisar que o tratamento com o autismo, ele é uma equipe multidisciplinar, né? Então, ele tem um acompanhamento com um profissional como a Cláudia, por exemplo, com terapeutas ocupacionais que são muito importantes, até mesmo para identificar as alterações sensoriais, né? E uma fonoaudióloga muito importante. Precisa, antes de tudo, avaliar como é que está a deglutição dele, né? Se a criança não está com uma dificuldade até de sugar a mamadeira,
não é muito bom. É lógico que o pai e a mãe estão preocupados em nutrir a criança, eu também estaria, né, a gente como mãe. Mas vai ser um pouco traumático para a criança, segurar a mãozinha e segurar a bochecha, porque ele não quer aquele alimento. É como se fosse uma coisa, se você estivesse dando um remédio muito amargo para ele, porque as crianças, eles têm uma sensibilidade sensorial muito exacerbada. Então, às vezes, aquela mamadeira não está sendo bacana para ele não quer, algo incomoda. Então, tem que levar numa fono, em primeiro lugar, para fazer a avaliação, ver como é que está essa deglutição, porque tem crianças que elas não querem se alimentar, são seletivos, mas tem vários motivos. Um deles é um refluxo, né? As alergias alimentares. Se ele tiver com uma otite, se ele for um bebê, se ele tiver com uma otite, ele não vai conseguir engolir. Então, precisa ter toda essa avaliação para aí sim você vai trabalhar a questão da seletividade, né? Então, assim, o papai e a mamãe não é interessante forçar a criança, tá? Procura um profissional para avaliar a deglutição, para de repente ver uma suplementação, ver uma outra opção, conversar com o profissional, que tipo de alimento que o seu filho consegue aceitar, tentar enriquecer esse alimento, até você conseguir qualificar mais o cardápio alimentar dele, né? Mas não é interessante, porque a criança cria um trauma para ela. Isso até a Cláudia pode complementar, né? Sim, claro, com certeza. Quer dizer, você está forçando algo que ali ele não está querendo, como você falou, ele não está querendo aquilo, né? Então você tá forçando, você está abrindo a boca, você está usando de força com a criança, né? E de repente isso com certeza pode ser um ato de claro, né? Você nunca vai fazer isso com a intenção de machucar o seu filho, mas você não sabe como que tá a boquinha dele, né? Você não sabe como que ele vai reagir. Ele pode ter uma crise na hora. Exatamente. Né? Ele pode ter uma crise. E aí você não consegue nada, você não vai conseguir alimentar, você não vai conseguir dar sua mamadeira, você não vai conseguir dar nada. Né? Porque ele vai chorar, ele vai espernear, ele vai ter a crise, e aí pode durar aí, como a gente já sabe, né? Que uma crise pode durar de 1h30, 2 horas, e a criança nesse momento perdeu toda aquela vontade, né, de comer. Né? Então, para isso, concordo com você, Marlene. Eu acho que a gente tem que conversar. Se essa pessoa, se esse papai, essa mamãe quiser conversar com a Dani, né? A Dani está à disposição, né? Se ela estiver me ouvindo, é que ela está meio dodói. Mas ela pode ajudar também, esse pai e essa mãe, ela pode ajudar, né? Marque uma sessão com ela, fale com a Dani, que a Dani é muito experiente e vai conseguir te ajudar, viu? Só para concluir aqui, o do Davi Suete, a mamadeira ele toma, o restante das comidas que não conseguimos dar. Aqui é a Karina, mãe do Davi, Cláudia. É a Karina, que está com o Davi, né? Davi Suete. Tem outra observação aqui, deixa eu ver. Ana Paula Lopes colocou assim: meu filho nunca comeu frutas e não aceita de forma alguma comer, e nem sucos, nem suco. Essa é uma observação da Ana Paula Lopes. Sônia, boa noite, minha filha autista tem 5 anos e não come legumes nadinha, a não ser no ovo. Eu posso dar ovos quantas vezes por semana, já que eu coloco folhas, beterraba e abobrinha junto, só com ovo, né? E da Ana Paula, desculpa aí, só voltando um pouquinho, do que não come fruta, com meu pequeno eu não insistia, a gente come na frente dele,
isso desperta a curiosidade e ele busca provar. Né? Ótimo. Então, essa é a Excelente. colocação da Ana Paula, e tem a colocação da Sônia aí, que o filho é autista com 5 anos, não come legumes e ela só consegue fazer coisas com ovo. E aí? Geralmente as crianças autistas não são muito fãs de carne, né? Porque eles têm uma certa dificuldade de mastigação. E já tem crianças que comem, que gostam só de carne, mas a boa maioria não são muito fã, né? Então, assim, é importante a ingestão do ovo, mas não em excesso, né? Então, um ovo por dia, todos os dias, não tem problema nenhum. O ovo ele é rico em ferro e vitamina A, né? Ele tem uma proteína muito boa. Então, se foi o meio que a mamãe encontrou, né? Porque, assim, a gente tem uma quantidade de ingestão de proteína que a gente pode estar consumindo. Então, assim, essa criança precisaria ver que outras proteínas que ela estaria também ingerindo ao longo do dia, além desse ovo. Aí teria que fazer uma avaliação. Mas um ovo por dia, todo dia da semana, desde que ele não coma muita carne, não tome muito leite, né? Aí pode sim, é aceitável, sim. Eu voltando aqui. O pessoal está participando, vamos lá. A Isabel Cristina colocou: meu filho de 2 anos tem vezes que só de olhar o prato grita e sai correndo, fica muito nervoso, perde a vontade. Ou da primeira colherada e cospe, não suporta o alimento. Essa é a observação da Isabel Cristina. E da Ana Paula lá, que falou das frutas, tudo aí, né? Que não insistia com o pequeno e come na frente dele e desperta a curiosidade. O que você tem a falar sobre isso? É bem assim mesmo. Ela comer na frente do filho foi uma estratégia muito boa que ela usou, porque a criança, ela trabalhando os sentidos, primeiro é o da visão, né? Que a gente sempre come com os olhos, né? Então, o cérebro dele vai ficar memorizando aquela fruta lá que mamãe e papai tá comendo, tá com a cara tão boa, tá tão gostoso, vai despertar nele a curiosidade, sim. Só que isso não funciona para todas as crianças, mas foi uma estratégia bacana que ela encontrou com o filho dela. É muito importante a gente identificar no nosso filho o que ele gosta de fazer, tipo de figurinhas que ele gosta, tipo de desenho que ele gosta de fazer, as figuras geométricas eu falo muito, né? Por exemplo, ofertar uma fruta picada numa figura geométrica que você acha que a sua criança vai gostar. Por exemplo, eu gosto da batata frita, né? Corta uma maçã no mesmo tamaninho, né? Para chamar a atenção da criança, para despertar a atenção da criança, né? E aí é uma maneira dela começar a aceitar. A criança que não aceita a fruta de jeito nenhum, o que eu sempre oriento é deixar a fruta ao alcance dele. Só que, assim, tem crianças que têm uma sensibilidade muito grande. Então, a seletividade é muito intensa. Então, tem que ser trabalho lento. Então, tem que colocar aquela fruta ao alcance dele. Aí vai aumentando a distância, vai aproximando, né, a cada dia, para que a criança comece a ter contato, até ela querer tocar, cheirar e querer comer. Isso vai acontecer, mas é um processo demorado. E também tem as terapias alimentares que você pode ofertar. Eu sempre oriento assim para meus pacientes ofertar frutinhas picadas, cada uma num recipiente. A mãe que falou que a criança que vê o prato sai correndo, procura utilizar um prato que você sabe que vai chamar a atenção dele, né? Ele gosta as crianças gostam de cores fortes, os pratinhos coloridos, né? Vê um pratinho que você sabe que ele vai gostar, nem que seja um potinho, não importa, que chame a atenção dele. Você coloca aquele alimento lá. É uma maneira de você atraí-lo para si. Tá? A Ana Paula completou aqui, né? Se eu coloco no prato e dou para ele, ele joga tudo no chão e vai embora. Esse daí que ela come na frente para deixar ele curioso, né? Ele faz isso. Se colocar no prato, ele não aceita. Ele joga no chão, joga longe e vai embora. E muito... Desculpa. Imagina, se ela comer a fruta e falar, olha que delícia, ai que delícia, você quer um pedacinho? E sempre conversando com ele,
mostrando que aquilo lá tá muito gostoso. Sim. Até deixar cair um pouquinho. Olha que delícia isso, a laranja, né? A laranja, deixar cair um pouquinho da laranja, mostrar para ele, colocar na mão dele como que é a laranja, por causa conhecer, né, a laranja. Exatamente. Olha, esse aqui é uma laranja. Então, vamos pegar a laranja. Pega a laranja, vamos enfileirar a laranja, já que ele enfileira tudo, né? Sim. Ele vai enfileirar a laranja também. Vamos Exatamente. colocar a laranja aqui. Olha, tem a laranja, tem a mexerica e tem a maçã. Qual você gosta mais? Isso, então, e trabalhar um pouquinho a parte pedagógica aí da coisa. Exato. Né? Mas é esse mesmo o caminho. Né, para deixar ele mais atraído ainda, né? Eu penso por esse caminho, né? Sim. De repente, a gente até colocar o suquinho da laranja, espremer a laranja na mãozinha dele. Faz igual, sim. Coloca na sua mão e põe na sua boca. Olha que delícia, agora eu vou colocar na sua mão. Vamos ver, põe na sua boquinha, vamos ver como que se você gostou. Ai, exatamente. Que delícia! E conversando desse jeito, né, dessa forma, conversando, despertando essa curiosidade dele. Eu penso exatamente. Assim, Marlene. Sim, e mas eu falo para as mães observarem por quê. Tem crianças que não gostam muito do molhado, né? Por isso que é importante a ATO, ajudar a auxiliar ali a família a identificar, né? Tem crianças, por exemplo, que se molhar, nossa, tem que tirar a roupa na hora. Então, você vai perceber que seu filho é assim, aí ele vai aceitar essa laranja molhadinha? Talvez não, mas ele pode acertar em gominhos, entende? Então, tem que ter essas visões e aí, em cima disso que você vai fazer a abordagem. Aí você, no atendimento, eu vou trabalhar com a mãe. O que a criança está aceitando, né? O que a criança gosta? Ela diz assim, disso. Então, em cima do que ela me relatar, aí eu vou sugerir para ela que ele tenha contato, entendeu? Mais perguntas? Hoje estou parecendo um aluno na sala de aula, né? Só levantando o dedinho. Que bom! Vamos ver aqui. A Ana Paula, né, concluiu aqui ótimas dicas, live muito boa, né, dando os parabéns. E ela colocou aqui, ó, Vicente não pode ver a fruta, ele desvia na hora, muda a rota e nem passar perto. E a Carla Lopes Cardoso Rodrigues foi assim: meu filho tem 9 anos e tem muita seletividade. Mas isso aqui eu não sou nenhuma das duas especialistas, né? Mas até eu acho que faria isso, né? Mas tudo bem, meu filho tem 9 anos e tem muita seletividade, mas se eu der um lanche do Mac, ele come tudo que tiver dentro. Isso pode ser psicológico e não seletividade? O que você responde, Marlene? Até eu, minha filha. Então, é assim, precisa avaliar o quão ele é seletivo. Entendeu? Então, se ele for um seletivo, mas que ele come um pão com... Porque as crianças autistas, principalmente, eles gostam muito de alimentos à base de trigo e à base de leite, porque são viciantes. Tem substâncias viciantes na sua composição. Então, tanto que você come, é prazeroso para eles, né? Então, precisa ver se é isso, se ele tem essa seletividade, mas gosta desses alimentos. Porque quando ele vai no Mac, por exemplo, o que tem no Mac, né? Tem alimentos que são excitatórios, né? Tem glutamato, tem o pão, tem a gordura. É tudo coisa que é gostoso, é saboroso. Então, é muito mais interessante para ele comer lá no Mac, né? Do que comer uma coisinha com feijão, carninha, legume, saladinha em casa, né? Mas precisa avaliar o filho, ver se é uma seletividade mesmo ou uma preferência, né? Aí, em cima disso, a mãe pode trabalhar. Vamos lá.
Isabel Cristina colocou: meu filho João brinca com as frutas e legumes. Brinca com as frutas e legumes. Conhece vários, mas não come, não aceita. Não aceita. Maçã ele mastiga e cospe. E aí? Então, quando a criança não gosta, não quer experimentar a fruta de forma natural, a mãe pode tentar oferecer em forma de patê, cozida, né? Em forma de vitaminas, em forma de suco. Então, tem várias maneiras que ela pode ofertar, porque às vezes a criança não gosta da textura da maçã, no caso, né? Que é mais firme. Então, ela pode ofertar de uma outra forma. Tem criança que aceita a vitamina, mas não gosta da fruta, de jeito nenhum, qualquer fruta. Só consegue comer na vitamina. Por quê? Porque a seletividade dele está dando preferência para sentir aquele sabor no líquido, entendeu? Uhum. A Isabel, eu já acompanho o João, né? Realmente ela tem essa questão, esse probleminha, né, com o João, da seletividade alimentar, preferências, né? Ele tem as preferências, né? E ela me fez até uma pergunta que eu não sei se daria para a gente entrar agora na pergunta ou se tem mais pergunta com a Lê. Aí, para eu te fazer essa pergunta. Tá. Como a seletividade alimentar interfere no humor da criança, ou no humor do adulto, Assim, gera um círculo vicioso, né? Porque a seletividade alimentar, isso que eu vou falar é tanto para atípico como para atípico. Também pode estar decorrente de deficiências de vitaminas, como zinco, ferro, por exemplo, que dá alteração no nosso paladar. Quando a gente tem, no caso agora do autista, a maioria dos autistas tem problema intestinal, tem permeabilidade intestinal, que interfere na absorção de nutrientes. Um intestino desequilibrado, ele acaba afetando o nosso sistema nervoso, porque eles são ligados, né? A gente tem mais serotonina no intestino do que no cérebro, dizem estudos, né? Então, essa é a maneira que interfere no humor. Por quê? Você não está se alimentando direito, né? Além da baixa ingestão de carboidrato, gera mau humor, gera dor de cabeça, porque o carboidrato, quando eu falo de carboidrato, eu falo de arroz, feijão, macarrão, pão, o pessoal está habituado, os tubérculos, né, as batatas, mandioca, enfim. É a principal fonte de energia para o cérebro. Você não ingerindo isso, também gera mau humor. Né? Então, fica sendo aquele círculo vicioso. Aí, o que eu posso estar melhorando? Né? Alimentos ricos em triptofano, né? Um abacate, uma amêndoa, os legumes, os feijões. Mas aí, como que eu vou fazer isso com uma criança que é seletiva? E é um seletivo extremo, né? Então, eu trabalho muito com alimentos funcionais. Então, eu sempre começo no meu atendimento com alimentos funcionais. Eu falo muito de ora pronobis, falo muito de biomassa de banana verde, né? A biomassa de banana verde, além dela melhorar o intestino, ela melhora o sistema nervoso central. Então, assim, para melhorar o humor, tem que melhorar o intestino. Como que eu vou melhorar o intestino? Através da nutrição funcional. Tá? Ótimo. Tem uma observação aqui, um comentário que eu acabei pulando aqui, até peço desculpas aqui, que estava um pouquinho para cima. Efital Implantados colocou assim: meu neto foi diagnosticado com alta sensibilidade alérgica, tem seletividade alimentar e não aceita quase nada, está com o organismo todo bagunçado. Efital Implantados. O que você tem a dizer a respeito disso de sensibilidade alérgica com relação à seletividade também? Mas essa alta sensibilidade alérgica é só a alimentos? Entendeu? Se for só a alimentos, muito provavelmente deve ter tido um exame que diagnosticasse, né? Quando são altíssimos assim, tem que retirar totalmente da casa, vamos assim dizer, né?
vamos falar de trigo, por exemplo, né? Então, se o meu filho é alérgico, numa alta sensibilidade, eu tenho que retirar da rotina de toda a família, porque pode ter a contaminação cruzada, uma poeirinha já pode gerar algum problema seríssimo na saúde. Então, quando são altas sensibilidades alérgicas, assim, tem que retirar toda a alimentação que é causador. Não tem outro jeito. Aí, trabalhar o intestino, porque todo o processo alérgico, ele afeta, a primeira coisa, o intestino. E o intestino, ele é o nosso sistema imunológico. Então, ele tem que estar bem para que o nosso sistema imunológico fique bem. No caso dessa criança em questão, principalmente. Então, tem que trabalhar essa questão, como eu disse. A ora pronobis, ela é rica em ferro, ela é rica em cálcio. Tem uns chás também que a gente recomenda, que eu não vou citar aqui, porque chá também é medicamento, então tem que saber dose, para quem vai indicar, quem pode tomar, reação. Mas tem chás que são cicatrizantes, que ajudam no processo digestivo. E tem a biomassa também de banana verde, que a biomassa, ela é um amido resistente, né? Então, assim, eu gosto muito de falar isso, que ela não vira cocô. Ela fica no intestino e ela fermenta e ela se transforma em alimento para as bactérias nocivas, as bactérias boas, vamos assim dizer, né? Que também é recomendável pouquinho, também não pode dar muito, tá bom? Realmente eu percebo que o intestino é a base, É a base. né? É a base de tudo, porque Tudo. Esse humor que a gente tem, né? Se você não está se sentindo bem, se o teu intestino não está bem, né? Parece que aquele dia não vai, né? Parece que você não consegue sorrir, você Exatamente. não consegue pensar direito, porque aquilo está te Exatamente. incomodando, né? Tem alguma coisa Sim. te incomodando e você tem que colocar para fora, né? Não tem Isso. jeito. Então, eu concordo plenamente quando você fala de intestino ligado ao cérebro. Eu concordo Sim. plenamente. Sim. Tem mais alguma pergunta? Por enquanto, não. Dificuldade de incluir novos alimentos à dieta. Então, a mãe perguntou, ela tem muita dificuldade de incluir novos alimentos para a dieta do seu filho. Uhum. Então, depende muito das preferências dele no momento. Por exemplo, uma criança que só toma mamadeira de mucilon, né? A mãe só tem aquela opção para dar, né? Aí você não vai tirar aquilo da criança, mas você pode acrescentar uma quinoa triturada, ou a própria biomassa, dependendo do que for, um inhame bem amassadinho ou liquidificado, porque a ideia em si é nutrir a criança, né? Mesmo aquelas crianças seletivas, tem crianças que eu atendi uma menininha que ela só estava comendo só a clara de ovo, o dia inteiro, às vezes com 2 claras de ovo, né? E ela ficou doente. Então, eu falei para a mãe, mas é só a clara de ovo, só a clara de ovo. Então, ela está escolhendo por cor. Aí eu sugeri a mãe oferecer arroz. Aí a mãe ofereceu arroz, a criança aceitou. Então, assim, tem que ver qual que é a preferência da criança. É por textura, é por cor, é mais crocante, é mais macio, né? Agora, a questão dela ofertar, avalia primeiro seu filho, né? O que você acha que vai incomodar ele mais? É o cheiro? Porque tem criança que só de ver a comida ele já fica nauseado. 2 coisas que eu queria deixar importante, assim, crianças autistas, algumas, tá? Têm hipoglicemia. Algumas têm resistência insulínica. Então, quando a criança se acorda de manhã logo cedo e ela não quer comer, ela está nauseada. E isso aí é por conta de resistência insulínica, que o metabolismo do autista, ele é comprometido por conta de todo o transtorno mesmo. Então, sempre tem que avaliar isso. Aí, meu filho não quer, ele acorda, não quer comer, vai comer um pouquinho depois. Se ele tomar leite, por exemplo, o leite, ele é insulinêmico. Então, assim, o que vai acontecer? Ele vai fazer com que a criança tenha
fome, mas num espaço maior de tempo. Ele vai demorar para querer comer outra coisa de novo. E o leite também, ele é indigesto. Para quem é atípico e para quem é neurotípico. Mais ainda para quem é atípico. Então, tem tudo isso que vai interferir. Agora, observa a criança, né? O que ele está aceitando? Você acha que, se você chamar ele para lavar uma alface, uma escarola, um espinafre, um brócolis, você acha que ele vai te ajudar? Você vai conseguir interagir? Primeira coisa é o tato. Ali ele já vai estar trabalhando o tato e a visão, né? Aí, através disso, de repente, ele já vai começar a sentir o cheiro, principalmente de brócolis, que é um cheiro bem assim, né? Então, vai trabalhando com ele assim. Aí, em cima disso, vai colocando no prato. E outra coisa que é importante, gente, refeições em família. Dentro da sua realidade, refeições em família. Porque é como aquela mãe falou, meu filho me vê comendo, desperta, ele come. Tá? E também, muito importante, se seu filho tem uma grande sensibilidade auditiva, é importante fazer silêncio na hora da refeição. Porque senão ele não vai conseguir se concentrar, ele vai ficar desorganizado e ele não vai querer comer. Né? Então, também tem tudo isso. Então, avalia, né? Respondendo para a mãe, não consigo oferecer um alimento diferente do meu filho. E, assim, é importante que, mesmo que ele não aceite, tá? Coloca para ele comer. Se ele não gostar no prato, coloca numa travessa na mesa, para que ele veja todo dia. Porque ele tem... É como se o cérebro dele esquecesse, aí tivesse que lembrar gradativamente daquele alimento, através de ver, através de cheiro, né? Para ele voltar a comer. É importante. Demora, mas é importante que ele veja todos os dias. Eu só gostaria de complementar alguma coisinha sobre isso. Essa reunião de família na hora do almoço, principalmente, né? Na hora do café, o pai sai rápido, a mãe sai rápido, a mãe quer fazer tudo mais rápido, o filho acorda diferente, acorda num horário diferente. Sem né? fome. Sem Às fome. Vezes sem fome. E vai esperar a hora do almoço, né? Tem que ter um horário. Eu sempre falo isso para a mãe, né? Tem que ter um horário certo, fazer a rotininha dele. Exatamente. Né? Para o autista é muito importante a rotina, tá? Acordar, dormir, ter um horário para fazer as refeições. Né? Se é ao meio-dia, então ao meio-dia sentam-se todos à mesa, né? E vamos até a criança está ali, pode ser uma criança pequena que esteja no caldeirão dela, né? Caldeirão ainda. Cadeirão, né? Cadeirão. Ainda é no cadeirão dela, né? Mas ela tá ali participando. Então ela pode até comer com a mão, mas ela tá participando. Sim, né? Ela tá participando daquele momento entre família. Está interagindo, exatamente. Está interagindo. E cuidado com TV ligada. Sempre falo isso também para a mãe. Ah, mas ele só come. Eu tive pacientes que só comiam com o celular em cima do cadeirão. Ele vendo o desenho, o vídeo, e aí ele comia. Mas aí ele estava prestando atenção no vídeo e não estava prestando, ele estava só engolindo. Exatamente. Né? E na verdade ele não mastigava. Eu perguntei para a mãe, ele mastiga? Não, ele não mastiga, ele só engole. Porque está sendo uma coisa, eu estou colocando para dentro, né? Mas eu não estou sentindo nem o sabor, eu não estou participando desse alimento, né? Eu não tô interagindo com o meu almoço, né? Então eu sempre falo, TV desligada, sem tela de celular, sem tela, né? Sem nada que distraia. Dê um garfinho, uma colherzinha, né? Vai introduzindo os talheres. Começa com um talher pequeno, se a criança tem uma dificuldade de mastigar, né? Porque a digestão começa pela boca, né? Então, se não consegue mastigar direito, aí também compromete todo o sistema digestivo. O que eu estou percebendo bastante, eu tenho alguns pacientes que a mãe está reclamando que ele está embolando a comida dentro da boca, passa a comida de um lado para o outro e engole.
quer dizer, ele não está mastigando. Não está mastigando. Com certeza, o que está acontecendo? Ele não está dormindo. Né? Porque então, não faz digestão, né? Ele não está dormindo, ele não está conseguindo dormir. A mãe está reclamando que ele está dormindo 4 horas da manhã, porque até fazer aquela digestão, até ele ter todo aquele, né, até o intestino fazer, né, todo o trabalhinho dele, ele não está conseguindo, ele não está conseguindo dormir. Exatamente. Eu falei, claro, sugeri por um outro motivo, né? Eu sugeri, claro, a medicação, né? Eu não falei na medicação, mas eu sugeri que fosse até um profissional e que esse profissional desse uma medicação para a questão daquela agitação toda na hora de dormir, terror noturno, entre outras coisas. Mas se ela estiver me ouvindo, né, não sei, e para as outras também, se ele está fazendo esse tipo de coisa, embolando a comida na boca de um lado para o outro e só engolindo, né, assistindo TV, assistindo celular, então vamos mudar tudo isso. Tem que mudar a rotina. Tem que mudar toda a rotina. A mãe gosta de ver o jornal ao meio-dia, então ela não vai poder ver mais esse jornal. Então, a gente está preocupado com a alimentação do nosso filho, a gente está preocupado com aquilo que ele tá ingerindo, né? E que ele tem que estar concentrado em comer, ele tem que estar prestando atenção naquilo que ele está fazendo, né? Exatamente. Então, eu sempre sugiro isso para a mãe, né, para ela ter esse cuidado, para todas as mães também terem esse cuidado, né, porque pode dar problema no intestino, né, e aí a gente percebe que a criança tem a agitação também noturna. E aí eu sugeriria para ela um talher menor, né, um talher de menor tamanho, porque mesmo que ele vá fazer esse processo, seria interessante um exercício com fono, né, para ver mastigação, né, mas até lá um talher menor, porque já que ele vai estar jogando, vamos falar da enzima da amilase que a gente tem na boca, que é ela que faz a digestão dos carboidratos, né? Então, se tem menos quantidade de alimento na boca, mesmo que ele jogue de um lado para o outro, um pouquinho de saliva que sair ali, que é a amilase, já vai facilitar um pouco a digestão, porque o carboidrato ele começa a fazer digestão na boca, e aí ele finaliza no intestino. A proteína já é só no estômago e finaliza no intestino. Então, se ele está comendo, por exemplo, a carne, mesmo que ele não consiga mastigar direito uma carne, que seja, ela vai demorar para fazer digestão no estômago. Se a criança costuma comer carne no jantar, eu recomendo que a mãe, se a criança aceitar, opte por uma proteína vegetal, como um grão de bico, uma ervilha, uma lentilha, um brócolis, se a criança aceitar. Se a criança não aceitar, ela pode reduzir. Ela pode ofertar uma omelete, tá? Porque uma omelete enriquecida, de repente, ela vai fazer uma digestão mais tranquila do que uma carne, tempo de digestão, né? Então, ela tem que rever o que ela vai ofertar para essa criança comer à noite, entendeu? Mas é importante poucas porções. Pode falar. Não fala, pode falar, porque senão eu não paro. Vamos lá. A Ana Paula, né? Que o filho desvia, né? Quando vê as coisas lá. Ela falou, ele não dormia antes da retirada do leite e do glúten. Ela falou que nutrição é uma bênção. E nutrição é ciência, gente. Melhor coisa que fiz foi passar na nutricionista antes de procurar medicação. Melhor coisa. Exatamente. Certíssima. Certíssima. Tem que procurar o profissional. Viu que ele tá desde pequenininho, né? Eu tô com um paciente de 1 ano e 8 meses. 1 ano e 5 meses, 8 meses não, eu que pus na cabeça 1 ano e 8 meses, 1 ano e 5 meses. A fono,
né, disse para a mãe que é para ela ofertar mais água, porque a nutricionista também falou que ele está com essa deficiência, né, hídrica. Então, para ele ter mais ofertar mais água para ele durante o dia, água, suco, né? Uhum. E a mãe fazia o seguinte, a mãe colocava uma garrafinha, um copinho de suco em um determinado lugar da casa e colocava a água em outro determinado local. Então a criança ia lá, pegava a água e tomava, pegava o suco e tomava. De uma certa forma, eu não sei, Marlene, eu não sei tua opinião, mas ele está tomando. Exatamente, foi um caminho que a mãe encontrou, e isso é ótimo. Eu sempre falo para observar os filhos, né? Porque a gente conhece os filhos da gente, então eu sei até onde eu posso ir com o meu filho. Então a mãe encontrou, tá perfeito, gente. O importante é a criança se hidratar. Foi o meio que ela encontrou, foi esse, tá ótimo, tá maravilhoso. Falando um pouco do leite e do trigo, né, que a mãe tirou, eles são alimentos excitatórios. Então, a criança autista, ela vai ficar muito mais agitada, porque eles têm substâncias opioides, né? Então, ela vai ficar muito mais agitada do que se ela não tivesse tomado. Então, você retirando, é lógico que tem que fazer uma retirada gradativa, não pode tirar de uma vez, em todo um processo. Mas dá um resultado maravilhoso, muito bom. E qual leite que ela deveria dar em vez de dar o leite de vaca? Então, é assim, né? O leite mais importante, sabemos, é o leite materno, né? Aí, a criança precisa da ingestão de cálcio para o seu crescimento e seu desenvolvimento. Então, a gente cresce, eu também cresci tomando leite de vaca, sabendo que aquela é a única fonte de cálcio, mas não é a única fonte de cálcio. Então, é assim, para a criança que gosta muito de leite, que toma mamadeira e que precisa do leite, a gente sugere leites vegetais. Tem vários leites vegetais, tem leite de arroz, leite de inhame, leite de coco. Eu não gosto de indicar leite de amêndoas logo de cara, dependendo da idade da criança, porque pode também ter algum tipo de alergia. O leite de soja eu não indico. Para as meninas, não, para as meninas ela pode desenvolver uma primeira menstruação aí muito novinha, muito recente, né? E para os meninos ela gera aquela aumento de mamas, né? Então eu não recomendo leite de soja. Agora, o que eu recomendo? Eu recomendo verduras, os folhosos, né? A Ora Pronobis. São altas fontes de cálcio. Então, assim, a gente não tem só o cálcio no leite de vaca, né? E assim, eu tenho uma filha de 25 anos, né? Quando ela era bebê, ela é adotada, minha filha. Eu fui no pediatra, isso há 25 anos atrás, gente. Eu fiquei estarrecida quando ele falou para mim que leite de vaca é para bezerro. Então, eu fiquei chocada, sabe? Hoje eu super entendo ele, que a gente não tem enzimas para fazer digestão do leite de vaca. A gente toma porque acha, é gostoso, você é viciante, você cresceu, é cultura, sabe? Mas nós não temos, né? E segundo Denise Carreiro, que eu simplesmente adoro, ela é uma excelente nutricionista e minha referência em autismo, ela mesmo fala que o bezerro, depois dos 2 anos, nem ele tem mais enzima para fazer digestão do leite da vaca. Então, por que os seres humanos precisam? Entendeu? Pois é. Então, tem todo um trabalho, fontes de cálcio, tem verduras, tem couve, tem brócolis, temos o grão de bico, temos as leguminosas, tem muitas fontes de cálcio. A gente tem verduras que a gente não tem muito hábito de comer, como o alho poró, por exemplo. Ele é muito saboroso, riquíssimo em cálcio. Tem os grãos, tem o gergelim, então tem muita fonte boa que dá para a mãe fazer. Por exemplo, meu filho só gosta de coisa crocante. Vou fazer uma farofa, colocar um gergelim, colocar uma semente de girassol, uma semente de abóbora, que é fonte de magnésio, entendeu? Então tem muitas opções aí na alimentação que dá para mudar. Tem muita coisa aí, hein? Muita. Olha lá.
Ó, nós aqui outra vez. Ana Paula complementando aqui, ela colocou: gente, água aqui não rola. Hora nenhuma. Nem copo, nem mamadeira. Não sei o que fazer. Ele procura o peito e tento dar água, mas não aceita. Acho que ele substitui água pelo peito. Que idade que tem? Ana Paula, deixa eu ver aqui se ela colocou. Acho que é 2 aninhos, né? Não sei se é a mesma Ana Paula. É, meu filho de 2 anos. É, acho que eu sei. Ah, não, desculpa, essa foi de outra. Ana Paula, complementa pra gente aí qual é a idade dele. Não tem idade dele aqui. Não tô achando aqui nas perguntas, não. Que assim, até os 2 anos, apesar de que o leite materno ele tem a sua função nutricional até uma faixa etária, né? E depois você vai concluir com alimentos e tal, introdução alimentar. Se a criança não está tomando água, não vejo problema nenhum dentro da realidade da mãe, que eu não sei se ela trabalha fora ou não, o leite materno, entendeu? Agora, pode ver se estratégias para ele estar tomando água. Ele não toma água de jeito nenhum. Como é o contato dele com chuva? Ele já teve contato com chuva? Como é que é o contato dele com banho? Então, vai ter que fazer umas terapias com ele, para ele ter contato com a água, para começar a despertar nele essa vontade de experimentar a água. Entendi. E, por exemplo, se ele não teve nunca, ou tem criança que não quer tomar banho, não suporta tomar banho, né? Uhum. Provavelmente ele também não bebe água. Será que isso tem... Às vezes não. É? Às vezes ele não é muito fã do banho, mas bebe água. Tem criança autista que bebe água além do que é necessário. Uhum. Eles bebem bastante, que a mãe tem que controlar. Já tem criança que não gosta de beber mesmo. Você perguntou a idade dele? Uhum. Né? Você perguntou a idade dele. 2 anos e 9 meses. Ele tem 2 anos e 9 meses. Sou eu mesma, Marlene, Ana do Insta. Ana, imaginei. Que legal, Ana, que bom que você está aí. Então, dependendo da demanda de mamar que ele quer, né, eu acho que pode estar tranquilo, enquanto ele não está bebendo água. Mas aí é bom a gente fazer terapias e ver uma ferramenta para que ele consiga se familiarizar com a água. Brincar, encher bexiga de água. A gente vai bolar um jeitinho dele ter contato, dele se molhar, que a água venha no rostinho dele, que ele sinta, sabe? Brincar com bexiguinha de água, ou com uma garrafinha de água, pistolinha de água, para ele começar a sentir o sabor. Tem que ter alguma coisa que vai despertar nele, entendeu? Mas aí você vai avaliar qual é a demanda que ele está querendo mamar. E importante, Ana, sua alimentação. Tá dando mamar, alimento rico em folhosos, tá? Para você estar repondo os nutrientes que você vai estar passando para ele no leite materno. Ela colocou aqui, ela complementou que ama a água, brincar na água, banho de chuva e piscina. Passa horas no chuveiro. Até às vezes bebia água no chuveiro. Tá vendo? Você concorda que ele encontrou um jeito de beber água? Ele encontrou. Será que a temperatura da água, que é potável para ele, não está muito boa? A água do chuveiro é morna? Ele gosta mais da água morna? Experimenta. A gente tem que ter um feeling para observar nossos filhos, para ver em cima do que a gente vai conseguir fazer uma abordagem, entendeu? É por aí certo. O caminho. É assim. Engraçado, né? A gente bebe tanta água, né? Fica preocupado com água e quer transferir isso pro filho, né? O certo de tomar água é quantos litros por dia?
Então, para a criança tem uma quantidade, né? Então, assim, pela faixa etária tem os ml. Então, dependendo da faixa etária, 300 ml, 200 ml, 1 litro e 300 ml, por aí vai. Adulto, geralmente, faz uma continha, aí a gente pega o peso da gente, multiplica por 30, vai dar mais ou menos em torno de 2,5 litros a 3 litros de água, dependendo do peso. Mas a média é 2 a 3 litros de água por dia. Em excesso, também prejudica o rim. Também faz mal, né? Também faz mal. Eu tenho um filho, né? Meu filho tem 17 anos. E eu tenho, na verdade, eu tenho aqui no meu quarto, eu tenho frigobar. E é lotado de água. Lotado de água. Eu não falo para você que não tem uma coca, mas é lotado de água. E ele toma água direto. E eu até levei no médico pensando que era diabetes. Né? Porque a gente fica pensando, será que ele toma muita água por causa do diabetes? Ele não tem nada. Nada. Mas ele toma esses 3 litros de água Você por já percebeu dia. a temperatura corporal dele? Tem jovens, geralmente jovem, testosterona alta, temperatura corporal fica um pouquinho mais quente. Pode ser esse o motivo dele gostar de beber tanta água. Sim, eu acho que a temperatura é alta mesmo, porque ele fica com o ventilador, ele fica no computador dele com o ventilador ligado, pode estar frio. Exatamente. Ele fica com o ventilador ligado, né, fora dele, né, ele põe só para ventilar, e dormindo, ele dorme com cobertor e com o ventilador ligado. Provavelmente, porque uma das funções da água é a temperatura corporal, né? Estabilizar a temperatura corporal. É isso. Pode falar, Lê. Falo. A Ana Paula colocou aqui, verdade, ele não aceita nada gelado. Aí, Ana, matamos uma charada. Tá vendo? É assim. Eu tenho que pegar as mães no pulo, ou os filhos, né? Muito bom, gente. Mas é assim, experimenta, Ana, mas quebra, né? Dá uma quebrada só na temperatura da água, até você chegar na temperatura que ele vai aceitar. Entendeu? Muito bacana. Eu acho que a água natural é a melhor, né? Temperatura natural, né? Sim, mas é aquela questão da sensibilidade, né, Cláudia? Então, assim, para ele, posso sentir o gosto da chuva, né? Posso brincar de água, tá bom. Mas quando bate na minha boca, meu paladar, não aceita. Entendeu? Então, tem muito isso, essa questão do respeitar muito a aceitabilidade. Né? Porque tem coisas que a gente consegue dar uma alterada, mas tem coisas que eu sempre falo, a gente tem que se adequar à realidade deles. Não em tudo. Em algo, a gente vai acrescentar, vai ofertar, vai acontecer, né? Mas tem coisas que a gente tem que se adaptar. A família tem que se adaptar à rotina do autista, e não o contrário. Porque eles não têm uma outra forma de fazer. Entendi. Pode falar, Lê. Como estamos aí na nossa participação dessa live maravilhosa? Eu já perdi a vergonha, tá? Já perdeu a vergonha. Ai, que bom. Então dá pra gente conversar aqui a noite inteira, hein? Eu, no caso, que eu vou fazer uma pergunta agora, né? Porque a Cláudia comentou, por exemplo, ela não come a carne de porco, tudo, né? Eu brinquei com a pizza de calabresa, o que vier a gente traça, né? E tem alguns determinados alimentos que a gente não gosta mesmo, né? Essa coisa da seletividade alimentar, você como nutricionista, você trata... O que você acha mais fácil? Tratar a criança ou o adulto? A família. A família. Eu não sei se eu respondi a pergunta. Porque, assim, eu atendo criança, né? Assim, eu não sei se eu entendi a sua pergunta. Mas eu sempre trato a família.
Porque a família tem que entrar, falando aqui de nutrição, ela tem que entrar na rotina da criança, né? Falando de glúten, vou tirar tudo que é de trigo. Eu tenho que tirar da família É o toda. inverso, né? Você tem que se adaptar. Isso. Né? E é um processo difícil, tanto para o autista quanto para a família, porque você está mexendo em toda uma rotina. Então é uma situação muito delicada. Então eu sempre trabalho com a família. Eu gosto de deixar as mães tranquilas, porque as mães sempre estão muito sensíveis, se culpam muito, se cobram muito, estão muito cansadas emocionalmente, então trabalho muito isso com elas. E você falando da carne de porco aí, eu me lembrei que ficou faltando uma coisa para falar para a Cláudia no momento. Por exemplo, você falou que você não come carne de porco, mas você tem vontade de experimentar uma pizza. Quando a gente fica muito tempo sem comer uma coisa e come em excesso, dá um boom. Vai dar uma diarreia, vai dar um desconforto. Então, o que você pode fazer? Por exemplo, em quadros alérgicos, a gente retira. Só que chega um momento que você começa a ter anticorpos bacanas. Então, você começa a fazer uma introdução. Então, se você tem vontade de comer uma pizza de calabresa, o que você pode fazer? Comer, por exemplo, de uma fatia, você pega 1/4 daquela fatia e come. E aí você vai se observar. Fiquei bem? No próximo eu vou comer a metade daquela fatia, sabe? E assim sucessivamente até seu organismo aceitar. Eu acabei esquecendo de complementar. Aí quem está ouvindo, é interessante, né? Gostei da sugestão, né? Porque aí o resto a gente traz. Né? Então, isso! Na verdade, eles se adaptaram. Por exemplo, eu como, em vez de presunto, eu adaptei pelo peito de peru. Sim. Né? Então eu como peito de peru e eles se adaptaram ao peito de peru também. Nunca comi. Eu nunca tinha comido. Até conhecer a Cláudia. Aí a gente se adaptou totalmente a salsicha de frango, não a salsicha normal, o peito de peru ao invés de presunto e outras coisas. Carne de porco, muito às vezes, né? E a gente se adapta, como você falou, a família tem que se adaptar à criança, né? O marido Exatamente. Se adapta à esposa também. Né? Então vocês que estão assistindo aí, por favor, se adaptem. Né? Tem que abrir um pouco de cada lado. Né? Então, Exatamente. Ninguém é impedido de comer nada, obviamente, né? Do mesmo jeito que você explicou para ela, tá com um pouco de vontade, experimenta um pedacinho, coisa... É como uma medicação, né, Marlene? Sim. Você tem que ir colocando devagarinho para não fazer mal. Porque nosso corpo, ele é uma bioquímica pura, né? Então, as nossas células que recebem o que a gente come, elas que trabalham. Então, quando você não come aquele alimento por muito tempo e você vai comer, ela vai entender que aquele alimento ali é algo diferente, ele entrou com tudo, veio com muito volume, eu vou ter que trabalhar mais, então vai dar boom. Então, é importante essa reintrodução em pequena quantidade. Agora, o que é importante também, que é bacana? É a gente comer um pouquinho de tudo, experimentar um pouquinho de tudo. Por exemplo, eu falar aqui para o público no geral, né? Pão para criança autista, eu faço disso, mas até retirada total. Mas se você tem hábito de comer pão, não precisa comer pão todo dia. Por que essa cultura tem que ser pão todo dia? Tá? Come um cuscuz, come uma tapioca, uma crepioca, uma mandioca cozida, uma batata doce. Porque nossas células, elas viciam no que a gente come, entendeu? E a importância de você comer algo diferente, que quando você quiser comer algo diferente, você não vai ficar desconfortável, entendeu? Eu quero aproveitar aqui, 1h10 de live, como passa, né? Eu quero pedir a vocês, as duas, então, que façam as suas últimas considerações para estarmos encerrando a nossa live, o público aqui assistindo bastante. Nem todos fizeram seus comentários, mas que saibam que, terminando a live, continuará gravada no canal Neuro e Você. Vocês podem compartilhar, porque com certeza ajuda muita gente que tem suas dúvidas. E quem tiver mais dúvidas, pode entrar em contato. Está aqui embaixo, Marlene Murari, nutricionista. Marlene Murari, nutricionista. E na parte de neuropsicopedagogia com a Cláudia, Neuroclau Ábido.
o Instagram dela também, né? Então, as últimas considerações aí das duas, para que possamos encerrar então a nossa live de hoje falando sobre nutrição e seletividade alimentar. Vamos lá, com as duas. Bom, só para finalizar, né, eu gostei muito de estar aqui com você, Marlene, muito mesmo, de coração. Eu acho que você é uma grande parceira nossa e vai continuar sendo, né? Se tornou uma grande amiga, né? Então eu acho que daqui para frente é só sucesso, né? Eu desejo muito sucesso a você. Eu desejo que você tenha muitos pacientes. Opa! Né? Que indique a nossa clínica também, né? Para nós trabalharmos, nós já trabalhamos juntas, né? Em alguns casos que você me passou, eu achei ótimo. Sim, sim. O que estiver ao meu alcance, pode contar comigo, tá? Pode contar comigo. Essas mães, elas precisam do nosso profissionalismo, elas precisam da nossa ajuda, e eu acho que a gente está aqui, né, nesse mundo para ajudar um ao outro, né? O meu lema é todos juntos somos fortes, né? Então sempre eu falo isso, porque senão cada um está num lugar, cada um faz uma coisa. Não, vamos juntar forças, né? Que juntos somos mais fortes. Tá? Então eu agradeço muito a você, agradeço todo mundo que participou, né? Um beijo grande para vocês, né? Eu fico muito feliz de fazer parte, né, dessa comunidade, né? Fico muito feliz mesmo e feliz de ter vocês ao meu lado, tá? Um beijo para vocês. Marlene? Eu só tenho a agradecer, viu, Cláudia e Alê, foi assim, estou muito feliz, estava muito nervosa, porque é a primeira vez no YouTube, mas eu fiquei muito feliz de poder vir até aqui e passar um pouco do meu conhecimento. Estou à disposição para as mães que precisarem. Gosto muito de trabalhar com a empatia, né? Tem muitos profissionais que têm filhos autistas, não é o meu caso, mas eu tenho empatia. Gosto de acolher essas mães, né? E eu sempre falo para as minhas mães, né? Porque eu atendo mais as mães do que as crianças, gente, acreditem em vocês. Eu falo para elas que eu quero que elas fiquem bem, porque elas estando bem, vai ter uma boa evolução com os filhos, tá? Então, eu estou à disposição para quem precisar. Agradeço de coração, fiquei muito feliz, não sei se eu consegui esclarecer todos, quem precisar pode me chamar no Instagram, tá bom? Eu estou à disposição. Muito obrigada pela parceria, Cláudia, e agradeço pelo convite. Mais alguma coisa, Lê, para terminar? Então, não, só queria falar aqui, o pessoal deixando live maravilhosa, sucesso, parabéns a May. Realmente o pessoal gostou bastante e pedindo a todos que compartilhem a live, faça esse material chegar a outros pais e mães que necessitam desses esclarecimentos. O canal Neuro e Você, da Cláudia Ábido, continua aqui à disposição para esclarecer dúvidas, né? Aqui, ó, já me inscrevi no canal, obrigado pela atenção, belas dicas, adorei a live, papo bacana e riquíssimo, da Ana Paula aí, que estava acompanhando também. O Gilson também mandou parabéns, né? E a Helena Cunha também. E outros aí, ainda tem gente aqui ligadinha com a gente. E com certeza muitas pessoas serão ajudadas com esses esclarecimentos. Então a gente só agradece então, Marlene, mais uma vez a sua presença. E um grande beijo, um grande abraço. Boas atividades profissionais aí. Obrigada. Né? Para vocês também, para nós, né? Para nós. Entre em contato com a Marlene Murari, nutricionista, no Instagram, através do direct, direto no Instagram. Falem com a Marlene lá e entre em contato com ela. E com a Cláudia Ábido também, NeuroClau Ábido, em busca de atendimentos online, também da parte de neuropsicopedagogia.
e é muito importante esse apoio que elas dão a vocês que precisam dessa ajuda, desse esclarecimento, porque não é fácil, né, você ter um filho autista ou com qualquer outra síndrome ou doença, alguma coisa que não tem apoio, né, e não tem essas informações. Então temos que continuar levando, né, Marlene? Com certeza tudo isso. Muito obrigado pela participação. Obrigado a todos que estiveram aqui conosco. Boa noite, gente. Bem-vindos aqui no canal Neuro e Você. Fique com Deus e também inscrevam-se no canal, hein? Deixe seu like nessa live, inscrevam-se no canal, compartilhem o canal, né? E a gente que dá o apoio aqui à Cláudia, a gente tem o nosso canal da TV Channel Network. Inscreva-se na TV Channel Network, dê seu like também nos vídeos da TV Channel, que estamos lá falando de muitos assuntos de arte, de cultura, de mundo acadêmico, mundo pet, e também levando as lives que são feitas aqui no Neuro e Você. Tá bom? Um grande beijo a todos e fiquem com Deus. Tchau, pessoal. Beijo, tchau. Tchau.